Qual é o resultado do desprendimento desse oxigênio? A escassez de oxigênio na água. Por outro lado, os organismos pecilotérmicos, hoje em dia chamados ectotérmicos, como peixes, cuja temperatura corpórea é flutuante, em função da maior temperatura, tem o metabolismo acelerado. Metabolismo acelerado, maior gasto de oxigênio. Agora você imagina, por um lado eu aumento o consumo de oxigênio, por outro lado eu diminuo a quantidade de oxigênio na água. Resultado, a morte desses seres na água por falta de oxigênio. Observe agora a eutrofização. Aliás, é um dos temas mais cobrados em vestibulares no Brasil inteiro. Você lembra que trófos é alimento. Assim, eutrofização na prática é uma superadubação da água. Resulta de que fator? Lançamento de dejetos humanos em lagos, rios e mares. E o que acontece então? Uma superreprodução de algas. Às vezes formam tantas algas que a luz não consegue penetrar na camada mais inferior. Resultado é uma mortandade grande também de algas, o que aumenta consideravelmente a quantidade de bactérias aeróbicas. Ora, se eu tenho essa grande quantidade de bactérias aeróbicas, mais os organismos aquáticos competindo por oxigênio, há um aumento na demanda por esse gás. Resultado, há uma exaustão do oxigênio. Se acaba o oxigênio, há uma mortandade em massa. Aparecem então as bactérias anaeróbicas, o que produz aquele cheiro característico de água podre. Na realidade, a humanidade sempre cresceu e formou suas populações ao longo dos rios. E dessa forma também a humanidade matou seus rios. Gente, por favor, guarde o seguinte: sempre se pede em vestibular a sequência dos eventos em função da eutrofização. Então, primeiro, aumenta a quantidade de bactérias aeróbicas, depois há a exaustão do oxigênio e só então aparecem as bactérias anaeróbicas com o final da vida aeróbica na água. Nos mares ainda corre outro risco, o desenvolvimento de algas pirófitas. Estas algas são responsáveis por um fenômeno chamado de maré vermelha. Mas, professor, o que é isso? Eu já ouvi falar. Todo ano tem acidente no Brasil. Essas algas, chamadas pirófitas ou dinoflagelados, elas eliminam toxinas na água e em grande quantidade, evidentemente, é uma grande quantidade de toxinas, o que causa a mortandade de seres no mar, principalmente peixes, é o que a gente observa todo ano. Solução: reaproveitamento dos esgotos. Devem ser tratados para que os micro-organismos sejam mortos e as impurezas eliminadas. Resíduos semissólidos podem ser usados como fertilizantes, enquanto o gás metano, produzido pela putrefação da matéria orgânica, pode ser utilizado como combustível. Outro tipo de poluição, a inversão térmica. Professor, isso é bom ou é ruim? Que mania o pessoal tem de perguntar se é bom ou é ruim? Gente, analise o fato. Cada caso é um caso. Você sabe que quanto maior a altitude, menor a temperatura. E você já estudou também que enquanto o ar frio desce, o ar quente sobe. A gente chama isso de corrente de convecção. Em determinados locais, principalmente no inverno, há às vezes um fenômeno em que uma camada de ar quente fica presa entre duas camadas de ar frio. E agora? Quebra a corrente de convecção. E ao quebrar a corrente de convecção, a gente chama ao fenômeno de inversão térmica. Professor, quais as consequências? Calma. É aí que o pessoal fica perdido, pensando, é bom ou é ruim? Gente, se acontecer num local sem poluição, é só um fenômeno climatológico que vai passar.
A questão é quando acontece a inversão térmica em local poluído. Lembra quando acontecia isso em Cubatão, São Paulo? Os poluentes não conseguem dispersar nas camadas mais altas da atmosfera. Resultado, acumula poluente junto ao solo. E todas as populações e todos os seres vivos que ali vivem sofrem as consequências, então, do processo de inversão térmica. Logo, bom ou ruim, você vai ter que analisar onde acontece a inversão térmica. Por si só, não é boa nem ruim, é só um fenômeno natural que acontece principalmente no inverno. Agora, rapidinho, fertilizantes e agrotóxicos. Agrotóxicos como herbicidas, fungicidas. Gente, olha que coisa fantástica, esse material polui tanto água quanto solo. Só que nós temos um efeito a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, esse material na água e no solo pode vir a matar vários tipos de seres vivos. No entanto, esse material pode acumular nos ecossistemas e aí vai afetar as cadeias alimentares. Eu vou contar um segredo para você que resolve questõezinhas de vestibular numa boa. Todo poluente desse tipo tem efeito cumulativo nos ecossistemas. E como tem efeito cumulativo, guarda. A pergunta é, dá-se uma cadeia alimentar, qual é o indivíduo mais afetado por esse poluente na cadeia? O mais afetado é sempre o último, exatamente porque esses poluentes têm efeito cumulativo. É por isso que polui o mar, morre a gaivota do lado de fora. E, gente, olha que coisa fantástica, de todas as cadeias alimentares das quais participa o homem. Qual é o último? É sempre o homem. Então, o mais afetado por esses poluentes acaba sendo o próprio homem. Desde 1940, inseticidas do grupo dos organoclorados, como o DDT, têm sido usados extensivamente nas nossas lavouras. E o que isso faz? Gente, o acúmulo de DDT no organismo humano tem causado vários males no fígado, como, por exemplo, a cirrose hepática e o câncer. Mas mais, esses inseticidas afetam o nosso sistema nervoso, levando, por exemplo, à depressão, e a depressão profunda tem como consequência o suicídio.